Hoje, mais um episódio do nosso podcast Cura pela Consciência. Eu sou Richard Lloyd Jones, com muito honra de ficar aqui com Cláudia Bernhardt Pacheco. E Cláudia gosta muito, e ela recebe muitas perguntas para o canal dela de Instagram, onde você tem quase 200 milhões. Não! Pode ser que um dia chegue lá, mas... 200 milhares de seguidores e muitas perguntas que chegam lá. É muito bom. Eu gosto de receber perguntas. Porque aí me ajuda a pensar melhor como que eu posso ajudar essa galera, como eles falam, né? A galera que precisa ser ajudada, né? De criar coisas na sua cabeça o tempo todo é difícil, né? Essa resposta entre as pessoas. É um diálogo. A minha profissão é diálogo. A minha profissão é ouvir. A minha profissão é atender a necessidade dos meus clientes através da conscientização. Então, na ciência, tudo desce para os exemplos. Enquanto a gente está só na filosofia, fala todas as ideias muito bonitas, a teologia mais bonito ainda, mas na ciência a gente tem que descer aos fatos. Você falou uma vez para mim que filosofia funciona universais para particulares. Para análise, particulares para universais. E eu me lembro de análise uma vez, analisando alguma coisa com você, e depois dizendo, é isso que é inveja. Através do particular, né? Isso. E essa coisa de diálogo é muito importante no trabalho do Dr. Keppe. Ele sempre fala para nós, mas fala, povo. Você está múmias aqui, lembra? Ele sempre quer esse diálogo para gerar energia. Isso. Ok, então a gente tem muitas perguntas novas aqui. Boa noite, minha querida Dra. Cláudia. Tenho uma dúvida. Quais os principais traumas uma pessoa criticista carrega? Porque é tanto insuportável conviver, verdade, porém muitas vezes são pessoas que amamos tanto e que importantes em nosso círculo. E outra pessoa ligada com isso são itens antagônicos. Humildade versus amor próprio. Está perguntando, né, se a humildade é antagônica a amor próprio. Bom, vamos então tentar responder o primeiro momento e um segundo momento. Uma pessoa excessivamente crítica, ela sofre muito. Existe aquilo que se chama neurose de escrúpulo, inclusive, muito comum com os religiosos. As pessoas que foram criadas numa educação de virtude, de religião, então elas... Bom, você veja, japonês. Um japonês tem uma autocrítica assim violenta. Porque ele é criado numa sociedade de perfeição. Tudo tem que ser perfeito. Ele tem que ser perfeito e tudo tem que ser perfeito. Os jardins, as árvores, tudo. Tudo. Verdade. Então, o japonês, ele sofre frequentemente dessa neurose de escrúpulo. E isso pode levar a uma tal tortura que a pessoa pode cometer suicídio. Então, são pessoas cheias de virtude, que querem ajudar o seu semelhante, muitas vezes. Que são pessoas que ajudam as pessoas, que trabalham, que fazem o bem, mas que sofrem uma angústia tremenda interna, porque eles percebem que eles não são perfeitos como o Pai do Céu é perfeito. Não são perfeitos como eles aprenderam que deveriam ser perfeitos. E a gente esquece, aqui vem então essa segunda pergunta, que é, a humildade é contrária, né, ao amor próprio? Então, a humildade, ela é mais importante do que querer ser perfeito. Por quê? Porque na humildade, se você é humilde, é o maior grau de perfeição que pode existir. Assim como a soberba é o maior vício, o maior pecado, né? O perfeccionismo e a soberba estão ali, par e passo. Podem ser muito semelhantes. Então, a pessoa que quer se achar muito perfeita, ela tem uma soberba muito grande e ela tem aquilo que o Dr. Keppe chama teomania. Ela... Não é que ela queira a perfeição exatamente, ela já
quer se achar perfeita. Ela não aguenta ver que ela não é um Deus de perfeição, ok? Então isso pode causar uma tal tensão na pessoa que ela pode ficar com doenças diversas e fica. Aquele livro Teomania e Estresse que eu escrevi, Cura pela Consciência, Teomania e Estresse, eu trato muito dessa conduta perfeccionista, entre aspas, né? Porque você veja, um pintor, um escultor, um cientista, se ele quer fazer uma coisa perfeita ou próximo da perfeição, ele vai ter que ver e trabalhar com erro o tempo todo. Aqui não tá bom, ali não tá bom, isso tá errado. Entende? Então, esse espírito flexível da humildade, tá pronto para ver o erro, isso é a maior virtude que pode haver, né? É, claro, o amor é a primeira, mas amor sem humildade não existe. Um não existe sem o outro. Amor real, né? Assim. Amor real. Então, esse aqui que fala, né? Humildade versus amor próprio. Se a pessoa tem muito amor próprio, né? Ele quer se ver sempre muito bacana, muito grande, muito orgulhoso. Isso aí não é bom. Não é bom para ela, não é bom para os outros. Assim como a humildade, ela é uma grande virtude. Agora, veja bem, humildade não é você ser capacho, né? Como se invertidamente se pensa. Humildade é você aceitar a realidade. Kepcom dá essa definição. A pessoa humilde é aquela que aceita a realidade sobre ela e sobre os outros. Simples assim, mas tão difícil. Tão fácil para ele definir e tão difícil para se adotar essa conduta, de aceitar a realidade. Sabe o que eu noto em Dr. Kepi? Em grande parte você também. Dr. Kepi é uma pessoa muito certo no que está fazendo, muito seguro no trabalho dele, muito confiante no trabalho dele e muito humilde ao mesmo tempo. Esse equilíbrio, não sei como fala, essa coisa é muito, muito raro. Uma pessoa super confiante no que ele está fazendo, ao mesmo tempo muito humilde. É uma combinação muito rara no planeta. É uma combinação de boa intenção com fé de que a boa intenção vai chegar a um bom resultado. E se a pessoa tem realmente boa intenção, ela tem essa fé no bem, ela tem essa convicção que vem dos erros que ela vai fazendo ao longo do caminho e corrigindo, ela só vai chegar num bom resultado. Não tem outra possibilidade. Muito bonito. Essa coisa você falou sobre os artistas, né? Me lembro o Beethoven tentando de produzir músicas como ele escutava na cabeça dele, não conseguindo. Ele estava tentando, mas com esse desejo de fazer é muito bonito. Muito. Eu ouvi uma pessoa falar uma vez, o artista real lança. Ele não fica perfeccionando o tempo todo, sabe? Não está pronto. Lança, vamos lá. Isso, e corrigir. Dr. Kepi corrigiu algumas coisas dos livros anteriores dele. Ele fazia isso desde o primeiro livro. Então vinha um, falava, criticava uma coisa, criticava outra, ele falava assim, olha, o ótimo é inimigo do bom. Então, deixa eu fazer. Assim, mesmo com erros, eu vou lançar, porque a gente vai corrigindo os erros. E tem tanto bem que vai ser veiculado aí. E assim ele escreveu 45 livros. Mesmo com alguns erros num livro ou outro, vai ter muita coisa no final, vai ser muito bonito. Sem dúvida. E assim todo mundo deveria pensar. Isso mesmo. Como você disse, não é tão fácil. Ok. Tem uma aqui que você falou, a pessoa falou sobre os problemas espirituais, Cláudia. 864. Bom dia, como vai? Estou precisando muito falar com Dr. Cláudia. Estou com problemas espirituais e revelações. Já busquei ajuda em psiquiatras, igrejas, mas os homens não conseguem compreender e quanto mais fujo disso, mais os sinais vêm a mim. E não sei mais quem pode me ajudar nesse mundo material. Bonita, né? Pessoa procurando espiritualidade. Espero que essa mensagem possa ser respondida brevemente, pois fica um sentimento com o tempo está acabando. Bom,
Primeira Ok. coisa, você me desculpe de eu não ter respondido logo a sua pergunta. Nós temos aqui uma quantidade grande de perguntas para responder, né? Mas essa sua pergunta vai ser útil para uma porção de gente. Uhum. Nós estamos Incluindo eu. Nós estamos entrando na era mais espiritualizada que a humanidade já viveu. Se você diz que, por exemplo, segue essa ideia evolucionista de que a primeira fase da humanidade era uma fase supersticiosa de religiões, de adoração a um Deus, etc, etc, e que ela foi evoluindo para a fase científica, então você está enganado. Porque essa evolução que houve para tecnologia e materialismo foi uma involução, né? Porque agora a humanidade vai ter uma espiritualidade muito madura, porque ela vai contar com os dados da revelação, vai contar com a tradição e o bom senso das religiões, vai contar com a razão mais equilibrada das filosofias, e ela vai contar também com o recurso de algumas ciências, por exemplo, a nossa, né? Que ajuda muito o mundo da espiritualidade. Nós, por tratarmos da psique humana, do interior do ser humano, nós estamos tratando da alma do ser humano. Tratar da alma do ser humano é tratar da espiritualidade. Por isso que nós temos uma faculdade de teologia única no mundo que analisa a teologia sob a perspectiva do ser humano e dos seus problemas com Deus, né? Então essa é uma faculdade muito importante, porque é profundamente terapêutica e ela faz realmente a fusão do espiritual com o científico, com o artístico, com o filosófico, e é uma espiritualidade sem fronteiras, né? É uma espiritualidade mais genuína. Então, ele aqui está falando, né, que ele foi para psiquiatras. Os psiquiatras dificilmente consideram as experiências espirituais os psiquiatras tradicionais. Porque, ultimamente, ainda bem que muitos psiquiatras começam a tatear esse campo da espiritualidade também, né? Inclusive médicos e tal. Eles estão vendo que se eles não fizerem isso, eles vão perder o bonde, como se fala. E nos psiquiatras, eles acreditam que, por exemplo, possessões espirituais, obsessões, tudo isso, visões, ouvir vozes, ver vultos, precognição, tudo isso é um mundo mais do delírio. Então, eles fazem de tudo para que a pessoa deixe de ouvir, deixe de ver e deixe de ter essas experiências. Com isso, eles fazem um corte com a transcendência, que a pessoa está imersa nisso. Nós somos seres espirituais. Então, a nossa sociedade não facilita um mundo de espiritualidade para nós. Mas nós somos seres espirituais. Então, como que faz? Como é que a gente vai viver num mundo como seres espirituais que somos, mesmo os ateus, mesmo que neguem isso, eles são espirituais? Então, como que a gente vai fazer para viver num mundo assim? Nas igrejas, o que acontece? Nas igrejas, eles acham que somente a Bíblia já é suficiente, ou os sacramentos. Mas a maior parte, por exemplo, dos padres não está preparado com os instrumentos da ciência, da psicanálise, da terapia, para saber atender muitas vezes na confissão, né? Por isso os confessionários foram se esvaziando muito, e é uma pena. Então, mais uma vez, o que a gente coloca aqui, nós treinamos religiosos com o nosso método psicanalítico para poder atender melhor os seus discípulos lá, ou enfim, as pessoas que buscam ajuda, né? Os fiéis das igrejas, né? Então, por isso que é difícil, porque o padre não tem argumentos científicos e o cientista não tem os argumentos da teologia espirituais. Então, nós procuramos e fizemos aqui com o Dr. Kepp, nos baseando nos estudos dele, nós podemos saber como que essas energias funcionam na nossa fisiologia. Tem um livro que o Dr. Kepp escreveu na França, se chama Metafísica Trilógica,
fenômenos sensoriais transcendentais. Então, o que você ouve, o que você pensa, muitas vezes a telepatia que você tem, e que nós somos como antenas recebendo de fora, dos espíritos, bons e maus. Esse estudo do nosso cérebro, que ele fez nesse livro, veja bem, Metafísica 2, né? É o segundo volume, Metafísica Trilógica, Fenômenos Sensoriais Transcendentais, de Norberto Kepp. Esse livro é fantástico. É fantástico porque você vai entender muita coisa pela ciência que você hoje não entende, pela psiquiatria ou pela igreja. Outro livro muito importante é O Universo dos Espíritos, né? Outra coisa muito útil é um curso que eu fiz, que eu dei, né? Tá na plataforma dos nossos cursos, de espiritopatologia, né? Isso na nossa vida, no nosso dia a dia, como que isso funciona no nosso dia a dia. E vocês que têm essas visões, muitas vezes não conseguem lidar com isso. Como é que eu vou fazer se eu estou ouvindo uma voz para eu me matar? Muita gente ouve isso. E nem sempre. A maioria das vezes não vem da nossa razão, do nosso interior mesmo, autêntico, da nossa essência. Isso vem de energias que estão aqui nos assediando, estão mesmo, tá? Eu tenho uma amiga que mora em Nova York e lá acompanhei também um outro caso de uma senhora que, casada com um senhor artista, os dois eram artistas, né, pintores, um casal muito bacana, e ela disse que ela tinha um terror, porque de vez em quando ela acordava à noite e ela se via com uma faca, indo em direção para colocar isso no marido. E ela ficava assustadíssima com isso. Então aí ela começou a entender esse mundo espiritual e o assédio desses espíritos. Da mesma forma, essa amiga que mora em Nova York e que conheceu o caso dessa senhora artista, ela diz, olha, você veja que impressionante, eu amo o meu namorado, nós estamos namorando há um bom tempo, mas às vezes, quando eu estou na cozinha fazendo almoço para ele, me vem na cabeça, pega essa faca e enterra no seu marido. Coloca veneno dentro da comida. Então, o que acontece? Se você não é esperto para saber distinguir uma coisa da outra, você muitas vezes é levado a fazer coisas que você se arrepende. Claro, Com criança isso é muito comum. Criança é muito comum acontecer isso. Essas sugestões e a criança segue. E aí tem acidentes, comete até às vezes crimes sérios e levado por essas vozes. Deve ser muito isso nos adolescentes, né? Essa coisa do crime, da delinquência. Inclusive criança pequena também. Isso é muito comum. Por que não faz isso? Faz isso. Vai lá. Vai. Vai lá no fogão. Mexe aqui. Coisas que podem causar danos muito sérios para a vida da pessoa e para os outros. Olha, se atira dessa ponte. Você falou logo do início dessa resposta, Cláudia, sobre como a gente está cortando transcendência. Sim. Em todo lugar. Eu noto isso muito com essa coisa de inteligência artificial, coisa de tecnologia, cortando completamente a inspiração vertical e repondo com essa coisa horizontal, dentro dos computadores, pesquisando, colocando imagens, fazendo arte, fazendo música, totalmente sem essa coisa vertical mais humana que a gente tem, divino, né? Esse está muito sério, eu acho, no mundo atual. Então, essa pessoa está falando sobre esse desejo por ter essa conexão, né? Em ciência e até religião, às vezes, eles não conseguem. E ele fica sozinho no mundo. Totalmente sentindo sozinho. Quanto mais fujo disso, mais os sinais vêm a mim. Eu fico com o sentimento que o tempo está acabando, né? O tempo dele está acabando nesse plano. Então, eu acho que aqui nesse caso eu vou aconselhar você a procurar a terapia na Sociedade de Psicanálise Integral, na CITA. Nós temos analistas todos preparados para isso e com certeza que ninguém aqui vai te colocar em camisa de força porque você ouve vozes, né? Ou porque você tem ideias que são estranhas ou vê coisas, né? E
as revelações, né? Nas revelações, muita coisa a pessoa está captando do mundo espiritual. Às vezes, essas revelações são mentirosas, às vezes são reais. Nós somos antenas. O mundo transcendente é muito rico, é cheio de espíritos. Nós estamos convivendo com eles. É isso. Bonito, né? Você tem tempo para mais um? Acho que sim. 4 minutos, né? Tem alguma pessoa interessada no TDI, transtorno dissociativo da identidade? O que fazer para curar isso? Tem cura? Doutora, essa inversão seria o TDI? Ela está fazendo uma ligação entre TDI e coisa de inversão que você falou. Deve ter muita coisa lá, né? E depois tem uma outra pergunta aqui que pede uma explicação melhor sobre a inversão, né? Bom, então, o que acontece? Vou tentar ser breve na resposta, embora a inversão seja o assunto mais importante para a humanidade conscientizar, isso inversão psíquica. Claríssimo. Eu acho que é a maior descoberta científica, talvez de todos os tempos, porque é uma chave, uma virada de chave para compreender todas as ciências e a filosofia, o ser humano. E então, o transtorno dissociativo de identidade é um problema que a pessoa tem com o próprio ser, né? Esse problema com o próprio ser, sem dúvida, tem uma causa lá inicial na inversão. E isso não coloque toda a responsabilidade só sobre as suas costas, porque essa inversão, ela veio lá dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, como se chama na Bíblia, e essa inversão veio se manifestando geração após geração e se agravando em muitas vezes, porque passa de pai para filho. Então, essa inversão, ela prejudica diretamente o ser e a consciência sobre o ser. Então, a vivência do ser, a usufruição do ser, o ser como bom, belo e verdadeiro, o ser como ato puro, como alguém que veio aqui para uma missão para realizar no mundo. E todo mundo tem a sua missão aqui, todo mundo tem o seu lugar no mundo. Mas por que a gente percebe as coisas ao contrário? Muitas vezes nós negamos o que é. Então, essa inversão faz com que a gente negue quem a gente é, e isso é uma atitude meio suicida do ser humano. Porque se a gente anula o ser, não queremos ser quem nós somos, o que nos resta? Nada. Porque a gente não é um outro criador. A gente fica no nada, né? Porque a gente não vai se criar de novo. Então, aqui também o livre-arbítrio, ele é usado no sentido invertido, muitas vezes por engano, e também a inversão, ela age no sentido de não querer ter consciência, porque aí vê a verdade como uma ameaça. Não vendo, eu não sou. O erro que eu não vejo não existe. O problema que eu não vejo, não há, não vai me prejudicar. Então isso é uma luta contra a consciência. Isso é muito claro quando a gente faz terapia, né, com as pessoas. Muito interessante. E me lembro uma vez, Dr. Cláudia, eu estava indo para uma sessão de gravação, né? E eu estava tarde. Você sabe, trânsito em São Paulo não é uma brincadeira, né? Estava tarde e eu pensei, durante o recurso para esse estúdio, tem muitos relógios na rua. E me lembro pensando, se eu não olho no relógio, eu não vou perceber que eu estou tarde. É uma coisa tentando não ver o que está real. Isso que você está falando, a pessoa não quer ver a realidade. Isso. E fica contra disso, pensando que isso é uma vantagem. Se eu começar a ver os problemas, eu vou ficar chateado, triste e deprimido e vou ficar mais problemático. Vai causar mais problemas de ver. Se eu vejo, eu fico triste. Se eu não vejo, eu fico bem. E isso é uma grande inversão. Porque a melhor coisa que tem é a gente ver os problemas para a gente poder tratar deles. Olha, Kepp tem a seguinte frase. Ele fala o seguinte: o problema não é o erro. O problema é a censura que o ser humano faz ao erro. E daí vem as doenças.
Não é o problema em si, o censura do problema que é o problema. É. É interessante isso. Ok, nosso programa para hoje acabou. Cura pela consciência. A gente vai voltar próxima vez para mais perguntas e respostas da Dr. Claudia Bernhardt Pacheco. Muito Até. obrigado. Até.